Olá, queridos alunos, mais uma vez chegando aqui, professor Marcelo, com vocês. Aula de número 9, continuando com as nossas regrinhas de crase. Agora chegamos à regra de número 3. E que raio é essa regra de número 3? Vamos falar da crase com horas. Isso, crase com horas. Vocês vão ver que é a regra mais fácil de todas que a gente viu até agora. Por que isso, professor? Porque as horas são femininas, exceto, óbvio, a palavra meio-dia, que é masculina. O resto é sempre 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou seja, são palavras femininas. E por serem palavras femininas, vão aceitar a crase. Você está um pouco desconfiado com isso, é? Acordei às 9 horas, acordei às 9 horas. Olha lá, tem crase. Quem acorda, acorda às 9 horas. Ah, professor, não estou convencido disso. Repare que aquela regrinha de trocar pelo masculino vai gerar crase. Quer ver? Acordei às 9. Troca por meio-dia. Acordei ou meio-dia? Você vai lá acordar meio-dia? Acorda meio-dia. Não, você não está acordando ninguém chamado meio-dia. Acordei ao meio-dia. Acordei ao meio-dia. Toda vez que dá ao, na versão masculina, tem crase. Na versão feminina, logo, acordei às 9 com crase. Mais uma, mais uma. Entramos às 17 horas, olha que maravilha. Entramos às 17, entramos ao meio-dia. Crase, crase, crase. Eu sabia que você ia gostar. Então ficou fácil, professor, ficou muito fácil. Tem que ter um cuidadozinho aí que a gente já viu que vale, mas vamos lá relembrar esse cuidado. Preposição trava a crase. Por que a preposição trava a crase? Porque ela vai ocupar o lugar da preposição a. Então, se você pensar nas nossas queridas preposições para, após e desde, repara usando o meio-dia novamente. Vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Acordei após as 9 horas. A aula vai iniciar após o meio-dia. Você não vai falar após ao meio-dia. Então, a preposição após, ela entra no lugar desse a. Tá vendo? Do ao. Então, a gente só tem o após o meio-dia. Então, acordei após o meio-dia, sumiu o A. Se sumiu o A, não dá para ter crase. Lembra? A gente precisa de 2 As aí para ter crase. Um é preposição, um é artigo. Logo, a preposição após, desde, para, entra no lugar da preposição a. E o que acontece? Nós não temos crase depois de preposição. Tome muito cuidado com isso, que é uma pegadinha master, tá? Então, após as 9, aula transferida para as 20 horas, não vai ter crase. Tudo bem? Eu sei que não é para ficar com essa cara de preocupado, tá? Eu sei que português parece ter um monte de regrinha, mas olha, tem lógica por trás disso. Não tem uma lógica bonitinha? Tem. Cuidado, parte 2. Por que tem que ter um cuidado, parte 2? Olha que maravilha isso. A preposição até é a única que aceita a crase. Por que o raio do até é a única que aceita a crase? Porque se você fazer o teste, desculpa, se você fizer o teste com o até, o que vai acontecer? Você consegue falar, ó, o jogo foi até o meio-dia, o jogo foi até ao meio-dia. É esquisito, eu sei que é esquisito esse até ao meio-dia, mas a gramática autoriza, se você quiser, colocar crase depois do até, junto lá com as horas. Eu, Marcelo, continuaria não colocando crase, por quê? Pensa comigo, até não é uma preposição? Se o até é uma preposição, eu vou colocá-lo junto com o grupo das preposições, ou seja, não vou ficar colocando crase nesse cara. Então ele vai ter o funcionamento igual às outras preposições. Meu receio único é, você vai prestar uma prova, um concurso, e aparece esse aberto até às 22 horas com crase, e você vai falar, tá errado. Não, saiba então que o até está numa categoria especial, então ele aceita a crase, tudo bem? Ele aceita que você use e não está errado, ok? Professor, mas eu quero usar aberto até às 22 sem crase. Ok, vai estar certo também, e na minha opinião fica até mais fácil de utilizar assim, sem crase, após o até. Tudo bem? Continua ainda na dúvida aí, né? Meio ressabiado. Calma que vai melhorar. Uma atençãozinha só, né? Porque não é uma regra diferente, mas vamos lá. Se eu usar das 9 às 18, vai ter crase, assim como a gente viu na regra anterior, da é feminino, não é isso? Da é a junção do D mais o A. Então, dentro desse D, que é uma preposição, eu tenho o A. Então, das é uma preposição, mas está junto com o Azinho aí.
Das 9 às 18 vai ter crase. Pensa comigo, ó. Das 5 ao meio-dia, tá vendo? Ó? Das 5 ao meio-dia. Então vai ter crase. Tudo bem? Então dá a crase. E olha só, igualzinho à regra anterior. Quando a gente usava o D, a palavra não era neutra. Volta o D extrema, D São Paulo, D é neutro, não é isso? Continua mantendo a regra aqui, ó. De segunda a sexta. Esse dele tá puro, é uma preposição pura, ele não tem o A dentro dele. Logo, se ele não tem A, não dá para gerar crase lá do outro lado, porque eu só tenho um A. Quando eu uso das, eu tenho o A de preposição mais o A de artigo. Tudo bem? Junto, ó, na estrutura. Das, as, da, a. Sempre vai ter crase, sempre vai ter crase. Quando eu uso o de segunda a sexta, não vai ter crase. Por que não vai ter crase? Porque o de anula a crase. Lembra? D é neutro, D é neutro. Então tá faltando um A aí, eu só tenho preposição, eu não tenho o A do artigo. Ok? Então de segunda a sexta é sem crase. De 1 a 2 horas, cuidado com essa expressão. Ah, mas não é hora. De 1 a 2 horas, eu não estou falando de 1 hora da tarde a 2 horas da tarde. Estou falando, olha, eu faço exercícios de 1 a 2 horas por dia, eu estudo de 1 a 2 horas por dia, tá? Usou esse D, não vai ter crase, ok? Ah, sabia que você ia gostar, sabia que você ia ficar muito empolgado com essa aula. É isso aí, ainda não tem atividade avaliativa, ok? Façam a lista de exercícios, corrijam o exercício da aula anterior, ok? Bons estudos, força e continuem animados. Até a próxima.